sorte inacreditável, sucesso profissional e muito dinheiro. Clamor a Santa Edviges e Santo Onofre. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele retire você dessa situação de emergência financeira que você se encontra. Precisa que alguma coisa aconteça no seu trabalho? As dívidas estão te afogando? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele abençoe sua vida de uma forma como você jamais imaginou. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Edviges, mulher de compaixão diante das aflições dos que sofrem com dívidas e limitações materiais. E tu, Santo Onofre, eremita fiel, que deixaste tudo para seguir a direção divina e encontraste o necessário mesmo em meio ao deserto. Hoje venho diante do céu, como homem que conhece as lutas do dia a dia, com o coração exausto diante dos desafios que surgem quando as possibilidades parecem se estreitar e o cotidiano pesa mais do que as mãos conseguem sustentar. Santa Edviges, que viveste com simplicidade e sabedoria, mesmo sendo nobre, intercede diante do Altíssimo por mim, que desejo aprender a lidar melhor com tudo que chega até mim. Que o olhar celestial se incline sobre mim e transforme minha realidade com oportunidades reais e acessíveis, caminhos abertos para que necessário nunca falte, e para que minha mente esteja clara o suficiente para lidar com cada escolha e cada decisão com lucidez e prudência. Que nada me tire o senso de direção e que eu nunca ande em círculos por desatenção ou precipitação. Santo Onofre, que viveste na solidão confiando unicamente na providência, intercede por mim junto ao trono do Altíssimo, para que nada de útil me seja negado. Que minha vida financeira seja direcionada por sabedoria e pela calma que orienta o entendimento. Que as oportunidades que existirem ao meu redor não passem despercebidas, e que eu tenha olhos atentos para o que realmente pode ser útil. Que eu nunca seja confundido ou atraído por ilusões que apenas esgotam o tempo e os recursos. Que toda escolha seja feita com prudência, que meu coração não se distraia com o supérfluo e que minha mente consiga reconhecer aquilo que de fato serve à minha estabilidade e tranquilidade. Santa Edviges, ensina-me a cuidar bem do que já está em minhas mãos. Ajuda-me a organizar melhor aquilo que tenho, a ser responsável, atento, consciente de cada detalhe que pode melhorar meus caminhos. Que meus pensamentos encontrem caminhos lúcidos para resolver pendências antigas e para tornar possível a construção de uma realidade mais segura. Que nenhuma voz de confusão tenha espaço sobre minha consciência e que nenhuma influência distorcida tenha espaço sobre minhas escolhas. Santo Onofre, ajuda-me a encontrar serenidade mesmo em momentos apertados. Que minha mente permaneça clara mesmo nas horas em que tudo parece escasso. Que a confiança no auxílio divino jamais se apague em mim e que, mesmo diante de situações delicadas, eu continue acreditando que algo bom pode surgir, mesmo quando tudo parece contraditório ou silencioso. Que, nas madrugadas inquietas, o céu me escute. Que, nos dias de pouca esperança, uma solução silenciosa me alcance. Que aquilo que ainda parece inacessível, venha ao meu encontro na hora certa e que, ao recebê-lo, eu saiba cuidar sem perder o equilíbrio. Santa Edviges, ajuda-me a manter a integridade mesmo em meio à necessidade. Que a pressa não me leve por atalhos falsos. Que meus passos não se percam em armadilhas disfarçadas. Que nenhum desejo por resultado imediato segue minha razão. Que nenhuma decisão minha seja guiada por desespero, mas por serenidade e discernimento. Que as portas que forem seguras se revelem no tempo exato e que, ao cruzá-las, eu caminhe com firmeza e coerência. Santo Onofre, que possuías quase nada, mas nunca te faltou o essencial, intercede para que eu possa experimentar uma realidade onde tudo esteja equilibrado, nem em excesso que distraia, nem em falta que oprima.
Que o necessário me acompanhe sem instabilidade. Que eu não dependa de sorte instável, mas que a sabedoria me conduza por rotas consistentes. Que minha mente esteja sintonizada com o que é discreto, mas eficaz. Que as portas verdadeiras se mostrem não com barulho, mas com clareza. Santa Edviges, não permitas que eu caminhe com medo. Que nenhum receio de perder me paralise. Que o medo do amanhã não roube o que é possível fazer hoje. Que a paz do alto desça sobre minha vida material. Que a calma seja maior do que a ansiedade e que minha consciência esteja fortalecida para perceber quando o que desejo pode, na verdade, me prejudicar. Que eu compreenda o tempo certo de tudo, sem pressa que me desorganize, sem demora que me enfraqueça. Santo Onofre, intercede para que o dinheiro chegue até mim não como peso, mas como instrumento de equilíbrio. Que eu saiba usá-lo, que eu saiba aplicá-lo, que eu saiba preservar o que recebo. Que nenhuma vaidade me leve à ruína. Que eu não busque parecer algo além do que sou. Que eu não use o que recebo como disfarce de carência ou como prova de superioridade. Que cada recurso que me alcance seja um ponto de construção e nunca de ilusão. Santa Edviges, mulher de compaixão, alcança-me também a chance de reorganizar aquilo que saiu do controle. Que, onde houver falhas, possa haver recomposição. Que, onde houver perdas, novas saídas surjam. Que nenhuma culpa me paralise, que nenhum arrependimento me isole, que eu não fique preso ao passado financeiro, mas que a partir de agora, minha vida siga de modo mais lúcido e equilibrado. Santo Onofre, intercede para que a sorte me acompanhe nas escolhas certas. Que minhas decisões se encontrem com boas circunstâncias. Que, quando eu me mover com responsabilidade, o inesperado favorável me surpreenda. Que haja encontros que me ajudem, que haja acordos justos, que as soluções venham de modo limpo, direto, claro. Que nada me confunda, que nada me faça andar em círculos. Que o céu cuide de mim até nos detalhes que ainda não consigo ver. Santa Edviges e Santo Onofre, juntos diante de Deus, olhem por mim. Que minha vida não fique marcada pela inconstância. Que os caminhos se alinhem, que os recursos não falhem, que as oportunidades não se escondam. Que eu caminhe com sobriedade, com clareza, com equilíbrio e com a mente orientada por escolhas que tragam estabilidade. Que nada me desvie do que é útil e seguro. Que essa intercessão alcance cada área da minha vida que ainda precisa de direcionamento. Que as bênçãos silenciosas e verdadeiras do alto me toquem sem alarde. Que eu saiba reconhecer o que vem do céu, mesmo quando chega discretamente. Que eu viva de forma sensata, com serenidade, com inteligência diante do dinheiro, com respeito diante das escolhas e com sabedoria diante de tudo que me cerca. Que minha vida material e espiritual encontrem harmonia, e que, com isso, a paz me acompanhe sem depender das circunstâncias. Santa Edviges, mulher piedosa, conselheira dos endividados, fiel serva diante das causas que tantos evitam, protetora daqueles que enfrentam o peso das obrigações financeiras, cuja vida foi marcada pelo cuidado com os necessitados, pela paciência diante das limitações e pelo equilíbrio diante da riqueza e da simplicidade. E Santo Onofre, que viveu apartado do mundo, sem ostentação, com total confiança na providência silenciosa de Deus, aquele que mesmo no isolamento recebia do alto o necessário, venho agora, como o homem que conhece o aperto das contas atrasadas, o olhar desconfortável de quem cobra, a ansiedade ao abrir mensagens ou atender ligações. Apresento esta vida cansada de somar preocupações, este cotidiano pressionado por números, prazos, valores e obrigações que parecem não ter fim. Que a intercessão dos dois, unidos em oração no alto, alcance a atenção de Deus. Que chegue até o céu este clamor de quem já não sabe mais como manter a cabeça tranquila quando as cobranças se acumulam, quando o valor das dívidas impede até o descanso, quando as noites já não oferecem alívio e os dias são marcados pela sensação constante de que se está atrasado em tudo. Que os caminhos que hoje se mostram pesados sejam gradualmente clareados. Que a luz divina se manifeste de maneira real nas possibilidades que existem, mesmo aquelas que ainda não foram vistas,
para que cada dívida possa ser quitada de modo justo possível, sem sacrifícios extremos, sem riscos que levem a perder ainda mais, sem cair nas mãos de quem lucra com a aflição alheia. Santa Edviges, que intercedeste tantas vezes por aqueles que não conseguiam mais sair do ciclo de endividamento, caminha à frente e apresenta esta causa diante do Senhor. Que o coração de quem lê esta prece se mantenha firme, mesmo quando tudo parecer apertado. Que a fé não seja abandonada. Que a vergonha não cale quem precisa pedir ajuda. Que nenhuma humilhação vença a vontade de superar. Que os que hoje cobram encontrem também humanidade, que os acordos se tornem viáveis e que nenhuma porta se feche pela dureza alheia. Que o nome deste homem seja limpo de todas as dívidas que o sufocam. Que sua vida financeira encontre um novo ciclo, mais organizado, mais equilibrado, mais simples e livre da pressão que tanto angústia. Santo Onofre, que viveu com tão pouco, mas nunca foi esquecido pelo alto, intercede para que o essencial nunca falte e para que necessário seja plenamente suficiente. Que o dinheiro entre com estabilidade, que o trabalho seja bem recompensado, que nada se perca por má administração ou por impulsos descontrolados. Que a sabedoria divina esteja presente nas decisões que precisam ser tomadas daqui em diante. Que nenhuma dívida nova nasça da tentativa de apagar dívidas antigas, que não se caia em armadilhas disfarçadas de solução, que os atalhos falsos sejam evitados e que o que de fato for seguro e possível se apresente claramente. Santa Edviges, que entendia o peso dos compromissos e sabia o valor da caridade, intercede para que esta vida encontre um alívio real. Que não haja mais noites em claro por causa do medo de cobranças. Que nenhuma conta seja esquecida por desorganização e que o medo de abrir uma carta ou responder um e-mail não seja mais uma constante. Que os caminhos para renegociar, para quitar, para zerar esse fardo, comecem a se revelar. Que a paz financeira não seja apenas desejo distante, mas realidade possível. Que cada dívida, grande ou pequena, encontre sua solução. Que nenhuma quantia que saiu do controle se transforme em ruína, mas que se possa, com o tempo e com sabedoria, corrigir, reorganizar, refazer o que se perdeu. Santo Onofre, ajuda este homem a manter a serenidade. Que a mente esteja estável para lidar com os números. Que cada gasto seja refletido. Que nenhuma decisão seja tomada por impulso. Que não se acumule mais nada sem necessidade. Que aquilo que entra em sua vida seja suficiente para reorganizar tudo o que ficou para trás. Que haja entrada suficiente de recursos, com estabilidade, com segurança. Que as oportunidades venham sem ilusão, que sejam reais, eficazes, úteis. Que o que se ganha não escoe pelas mãos sem destino. Que os dias de escassez não voltem. Que a rotina seja orientada pela clareza, não pelo medo. Que a responsabilidade seja mais forte que qualquer desejo de compensação. Santa Edviges, intercede para que o nome deste homem seja novamente respeitado no mundo material. Que nenhuma dívida arraste consigo dignidade, que nenhuma pendência se transforme em prisão emocional. Que toda cobrança receba resposta. Que o que está pendente encontre caminho para ser resolvido. Que nenhuma dívida continue sendo uma sombra. Que tudo que estiver registrado como débito seja aos poucos encerrado com transparência. Que tudo que está desajustado se organize com o tempo. Que não falte motivação para continuar, nem fé para acreditar que uma nova fase é possível. Santo Onofre, pede junto ao Pai que essa história seja marcada pela superação do caos financeiro. Que os fracassos não definam o destino. Que o medo de falhar outra vez não paralise. Que a realidade seja enfrentada com coragem e calma. Que a paz material venha acompanhada de sabedoria, para não se repetir o que causou tanto aperto. Que nada do que for conquistado daqui para frente traga desequilíbrio. Que se saiba o momento certo de agir, de poupar, de decidir, de recuar. Que se evite o descontrole e que, mesmo em situações difíceis, a serenidade prevaleça. Santa Edviges e Santo Onofre, que conhecem de perto as aflições dos que precisam de recursos para viver com dignidade,
intercedam por esta vida. Que a liberdade das dívidas não seja apenas desejo, mas um novo tempo. Que as amarras da cobrança não tenham mais espaço. Que os pesadelos com datas e valores se transformem em noites de tranquilidade. Que os dias sejam vividos com a certeza de que tudo está sob controle. Que nada fique escondido por medo de encarar. Que tudo se torne claro, visível, administrável. Que cada detalhe desta nova fase seja guiado pela presença de Deus. Que tudo aquilo que parecia impossível vá se tornando administrável. Que os compromissos sejam cumpridos com leveza. Que a segurança material seja parte da rotina. Que se consiga quitar o que precisa ser quitado. Que não haja mais atrasos que prejudiquem. Que nada seja adiado por medo. Que a consciência fique tranquila. Que o dinheiro circule de forma equilibrada. Que a estabilidade venha com responsabilidade e perseverança. Santa Edviges e Santo Onofre, testemunhas da providência em diferentes caminhos da vida, levem diante de Deus este pedido: que esta vida seja limpa dos débitos, que as dívidas não mais aprisionem, que a tranquilidade retorne aos dias e às noites, que os passos não estejam mais marcados por ansiedade e medo de inadimplência. Que um novo tempo se estabeleça, sem amarras financeiras, com dignidade, inteligência e real liberdade. Santa Edviges, cuja vida foi marcada pela sabedoria diante dos bens e das responsabilidades que o mundo impõe, mulher que soube viver com discernimento mesmo diante de tantas obrigações, que usou o que possuía para servir, para administrar com clareza e direção tudo aquilo que passou por tuas mãos, intercede agora por mim diante do Senhor. E tu, Santo Onofre, que foste chamado a uma vida reclusa, silenciosa, distante das distrações do mundo, mas nunca deixaste de receber tudo o que precisavas no momento exato, intercede por mim também. Como homem que compreende o valor de uma carreira, o desejo de prosperar, de ver os frutos do próprio trabalho se multiplicarem, venho pedir que ambos, juntos diante do trono divino, façam chegar minha prece até aos céus. Que os caminhos profissionais se alarguem com oportunidades reais, que meu nome encontre reconhecimento nos ambientes onde circula, que os projetos aos quais me dedico tragam bons resultados e que minha caminhada seja marcada por estabilidade e lucidez. Santa Edviges, ajuda-me a lidar com inteligência com os desafios do dia a dia profissional. Que nenhuma pressão me desestruture, que nenhum ambiente tóxico mine minha capacidade de decidir com clareza, que as pessoas com quem trabalho sejam canais de respeito e que as ideias que tenho encontrem espaço para serem valorizadas. Que as portas certas se mostrem e que eu saiba reconhecê-las quando estiverem diante de mim. Que as palavras certas me acompanhem nas conversas importantes, que a sabedoria esteja presente nas escolhas difíceis, que a paciência me sustente nos dias em que nada parece evoluir, e que a direção superior não permita que eu insista em caminhos que não têm mais nada a oferecer. Santo Onofre, que soubeste viver no deserto com dignidade, sem temer a ausência de aplausos, mas sempre recebendo do alto necessário, intercede para que minha vida profissional encontre estabilidade. Que não me falte oportunidade de mostrar meu valor, que as habilidades que desenvolvi ao longo do tempo sejam reconhecidas nos lugares certos, que as chances de avanço sejam frequentes e que o olhar das pessoas certas recaia sobre meu trabalho. Que meus talentos não fiquem enterrados pela falta de visibilidade, que os obstáculos não fechem os acessos aos lugares que podem me fazer prosperar, e que a sorte esteja presente nos momentos decisivos. Santa Edviges, torna clara para mim a direção que devo tomar nos próximos passos profissionais. Que nenhuma escolha seja feita por impulso ou insegurança. Que tudo aquilo que me leva para o progresso surja com nitidez. Que eu consiga identificar as oportunidades verdadeiras no meio de tantas ilusões. Que o caminho mais produtivo se torne evidente. Que minha carreira alcance um patamar onde o retorno financeiro corresponda ao que ofereço, e que essa abundância me permita não apenas estabilidade, mas também tranquilidade e liberdade. Santo Onofre, intercede para que minha rotina profissional seja marcada por bons encontros. Que as conexões que eu fizer sejam vantajosas, que os contatos que surgirem tragam progresso, que os ambientes onde eu estiver me respeitem,
e que as mudanças que porventura se apresentarem me conduzam sempre a algo melhor. Que a sorte caminhe comigo nos momentos em que não consigo controlar tudo, que os resultados inesperadamente positivos se tornem frequentes, que o inesperado me favoreça, e que as situações inusitadas tragam respostas aos meus desejos mais legítimos. Santa Edviges, ajuda-me a administrar bem aquilo que conquisto. Que o dinheiro que vier do meu trabalho seja suficiente para manter minha vida com estabilidade e amplitude. Que nada me falte. Que não haja desperdício, nem escassez. Que o lucro chegue como consequência de um trabalho coerente. Que os frutos sejam duradouros. Que não dependa da sorte instável, mas que a sorte se una à competência. Que o inesperado me favoreça por estar atento, por ser prudente, por não ignorar os sinais que conduzem à realização. Santo Onofre, que não buscaste reconhecimento e mesmo assim foste agraciado, intercede para que o sucesso me encontre sem que eu precise competir com ninguém. Que as vitórias cheguem por mérito, mas também pela ação direta de Deus. Que nada atrapalhe meu desempenho. Que as portas se mantenham abertas quando eu entrar por elas com humildade. Que a inveja não tenha espaço ao meu redor. Que as intenções ocultas contra mim sejam dispersas. Que o que for direcionado ao meu fracasso não encontre acesso. Que os olhos de quem quer me desestabilizar não consigam enxergar o que tenho de mais valioso. Que nenhuma palavra maldosa tenha força contra mim. Que a sorte esteja ao meu lado mesmo quando tudo parecer incerto. Santa Edviges, que cuidaste de tantos pobres e endividados, olha também para minha vida material. Que os ganhos que eu alcançar por meio da minha carreira tragam autonomia. Que os projetos que assumi ou venha a assumir não fracassem por falta de amparo. Que o retorno pelo meu trabalho não demore a chegar. Que o que estiver sendo preparado a meu favor nos bastidores do invisível se manifeste no tempo certo. Que a realidade à minha volta seja compatível com o desejo que carrego no íntimo. Prosperar com dignidade, vencer com sabedoria, conquistar com equilíbrio. Santo Onofre, apresenta minha realidade diante do alto. Que meu nome esteja nas listas daqueles que serão surpreendidos por boas notícias. Que os dias seguintes sejam cheios de clareza e produtividade. Que o cansaço não me desvie. Que a repetição dos dias não apague minha vontade de avançar. Que a rotina não me torne indiferente às oportunidades. Que a esperança se mantenha viva. Que os contatos se ampliem. Que minha rede de oportunidades se multiplique. Que meu nome seja lembrado nos ambientes que decidirão avanços. Que haja reconhecimento mesmo em silêncio. Que as pessoas certas me recomendem sem que eu precise forçar nenhuma aproximação. Santa Edviges e Santo Onofre, que carregam em si a memória de uma vida guiada por sabedoria e entrega ao propósito, tragam até mim aquilo que foi separado no alto para que minha carreira se expanda com estabilidade e clareza. Que os erros cometidos no passado fiquem como aprendizado. Que os fracassos não tenham mais força para interromper. Que nenhuma decepção profissional me torne um homem amargo. Que eu continue acreditando, esperando, agindo e seguindo com a mente firme e os pés bem postos na realidade. Que não me faltem chances, que eu não seja excluído dos processos pelos quais tanto me esforcei. Que as etapas seguintes sejam mais tranquilas, mais seguras, mais satisfatórias. Que o reconhecimento venha, que o lucro se multiplique, que a sorte me encontre mesmo quando eu estiver em silêncio. Que nenhuma área da minha carreira fique estagnada. Que tudo que estiver travado encontre caminho para destravar. Que tudo que estiver parado comece a fluir com direção. Que nenhuma decisão seja precipitada. Que o tempo seja respeitado. Que eu saiba esperar quando necessário, mas que também tenha coragem de agir sem medo quando surgir a chance certa. Que a vida me trate com justiça. Que eu veja o retorno de cada dedicação que entreguei sem ser recompensado. Que o tempo de recompensa comece agora. Que a abundância venha para ficar. Que minha história profissional seja marcada por conquistas sólidas e por reconhecimento legítimo. Santa Edviges e Santo Onofre, guardai-me neste tempo em que tudo parece mais exigente e mais instável. Que eu não perca minha calma.
que eu não desanime, que os recursos que me pertencem não me sejam negados, que os valores que preciso alcançar estejam a caminho, que a sorte me localize, que o sucesso me alcance, que as oportunidades venham de onde menos se espera, que Deus atue em meu favor de forma silenciosa, mas real, que os resultados surpreendam até os que duvidaram de mim, que os frutos desta nova fase sejam mais intensos, mais completos, mais duradouros. Santa Edviges, mulher de fé, exemplo de equilíbrio diante do mundo material, que cuidaste com sabedoria daquilo que passava pelas tuas mãos e estendeste tua ajuda aos que viviam pressionados por dívidas e privações. Escuta agora esta prece nascida de um coração que deseja experimentar uma reviravolta verdadeira na realidade financeira, através da sorte nas apostas, nos jogos, nas chances que se apresentam discretamente, mas que podem carregar possibilidades grandiosas. E Santo Onofre, servo fiel, testemunha de confiança total na providência de Deus, que viveu distante da agitação do mundo, mas nunca foi deixado sem amparo, vem com tua intercessão silenciosa diante do Altíssimo para que o que hoje parece improvável aconteça, e que a sorte chegue com intensidade que supere qualquer expectativa. Que a mão de Deus alcance minha realidade e permita, conforme sua vontade, que uma onda de sorte extraordinária me toque. Que o que até agora parecia inalcançável comece a acontecer. Que a sorte me encontre com clareza, sem ruído, sem atraso, sem desvio. Que eu possa experimentar vitórias expressivas, que os jogos nos quais decido participar tragam resultados surpreendentes, que os acertos venham com força real, que os números se alinhem ao meu favor, que a probabilidade se incline positivamente sobre minha vida. Que, mesmo em situações onde estatisticamente quase ninguém vence, eu possa ser exceção, não por vaidade, mas porque minha realidade precisa de uma virada definitiva. Santa Edviges, apresenta este clamor diante do trono de Deus. Que o céu permita que a sorte desça sobre minha vida material e modifique o curso do que tenho vivido. Que as limitações que marcaram os últimos tempos sejam superadas por acontecimentos extraordinários. Que cada aposta feita com confiança e intenção justa encontre resultados eficazes. Que os caminhos do azar se fechem e que o inesperado favorável me encontre. Que a sorte se manifeste nos momentos certos, com intensidade, clareza e impacto. Santo Onofre, intercede por mim diante de Deus para que eu tenha inteligência em cada escolha. Que a sorte não venha apenas como jogo cego, mas que também haja sensibilidade para intuir o momento exato de agir. Que os palpites não sejam aleatórios, mas que eu seja guiado por uma percepção certeira, ainda que não possa explicar o porquê. Que a dúvida se afaste, que o receio não me paralise e que a hesitação não me faça perder chances únicas. Que a confiança esteja presente, mesmo quando a realidade externa tenta desacreditar. Santa Edviges, mulher que cuidava dos mais necessitados, olha com compaixão para minha situação e intercede para que a sorte seja derramada com intensidade sobre meus caminhos. Que o dinheiro chegue sem peso, que os acertos nos jogos não tragam consequências negativas, mas libertem de tudo aquilo que ainda aprisiona minha vida material. Que a sorte, ao chegar, não encontre barreiras. Que os acertos sejam expressivos. Que os prêmios não sejam pequenos paliativos, mas respostas completas, capazes de transformar de maneira profunda aquilo que por tanto tempo ficou limitado. Santo Onofre, ajuda-me a manter o equilíbrio mesmo quando os ganhos começarem a surgir. Que eu saiba como administrar tudo que me for confiado. Que nada se perca. Que os ganhos sejam protegidos. Que o excesso não me confunda. Que o dinheiro não me distancie do que realmente importa. Que a sorte, ao chegar, me encontre pronto para viver essa nova realidade com maturidade. Que a alegria da vitória não se transforme em imprudência. Que a abundância não se converta em descontrole. Santa Edviges, intercede por mim para que eu experimente o alívio que tantos buscam. Que o dinheiro que vier por meio dos jogos traga liberdade. Que as dívidas fiquem no passado. Que as pendências sejam encerradas. Que a preocupação com o amanhã seja substituída pela paz de uma vida estável.
Que o dia em que a sorte me visitar com intensidade seja lembrado como um divisor de águas. Que essa reviravolta chegue com clareza e permaneça. Que eu seja capaz de transformar os resultados positivos em benefícios duradouros. Santo Onofre, fiel ao que é essencial, ensina-me a manter os pés no chão mesmo diante das vitórias mais inesperadas. Que a sorte, por mais intensa que seja, não me tire o discernimento. Que eu saiba reconhecer os sinais. Que eu saiba quando insistir, quando pausar, quando evitar. Que eu não dependa apenas da sorte, mas que a sorte caminhe ao meu lado como resposta do alto para aquilo que meu coração tanto anseia. Que tudo seja permitido segundo a vontade de Deus, e que, se vier, venha completo, concreto, inquestionável. Santa Edviges e Santo Onofre, que conhecem o valor de cada moeda na vida de quem já teve que contar centavo por centavo, apresentem essa súplica com sinceridade. Que as portas que pareciam trancadas se escancarem através da sorte que transforma. Que os acertos sejam repetidos. Que os resultados se acumulem. Que o improvável aconteça. Que a sorte toque os jogos, os palpites, as tentativas, e que o que vier seja marcante, mude tudo, dê novo sentido ao caminho percorrido até aqui. Que nenhuma dúvida sabote as chances. Que nenhum pensamento limitante afaste as oportunidades. Que a sorte entre e permaneça. Que o dinheiro chegue com velocidade e sem impedimentos. Que os prêmios sejam suficientes para quitar o passado, sustentar o presente e garantir o futuro. Que minha mente permaneça calma e clara diante da surpresa. Que a gratidão nunca falte. Que a soberba jamais se instale. Que cada conquista traga paz, e não alarde. Santa Edviges e Santo Onofre, intercedam para que esta sorte inesperada seja mais que possível, que se torne realidade. Que a sorte seja tão forte que ultrapasse o que a lógica explica. Que os jogos tragam retorno. Que as apostas feitas com fé e serenidade gerem frutos. Que os resultados surjam de maneira concreta, direta, libertadora. Que o impossível se dobre diante da vontade divina. Que este tempo seja novo. Que esta sorte seja memorável. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.